Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Agora é oficial. O ano de 2023 foi o mais quente da história. A expectativa dos especialistas foi confirmada segundo o Observatório Europeu do Clima Copérnicos. O aumento da temperatura média foi de 1,48 graus Celsius e o Brasil não ficou de fora. O ano passado foi o mais quente, com uma temperatura média de 25 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Pela série histórica do IMET, a média de temperatura do Brasil desde 1961 é de 24,2 graus. Mas no ano passado, o órgão oficial da previsão do tempo no país registrou a média de temperatura em 24,9 graus, superando 2015 e 2019. Também no ano passado foi registrada a máxima histórica do país de 44,8 graus Celsius em Araçuaí, Minas Gerais. A marca foi atingida em novembro, no último dia da 8ª onda de calor a atingir o Brasil em 2023. O ano passado ainda foi marcado por extremos de chuva, como em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, secas históricas na Amazônia e sucessivas ondas de calor que podem dar o tom do verão em parte do país neste ano. Essa situação não é restrita apenas ao Brasil. O Observatório Copérnicos da Agência Espacial Europeia afirmou nesta terça-feira que 2023 foi o ano mais quente desde o começo da série histórica, em 1850. Com temperaturas excepcionalmente altas em diversos pontos do planeta, inclusive nos oceanos, o ano de 2023 registrou média global de 14,98 graus, superando em 0,17 graus Celsius o recordista anterior, em 2016. O ano passado foi também o primeiro em que todos os dias superaram em 1 grau os níveis pré-industriais de 1850 a 1900. Em novembro, pela primeira vez na série histórica, houve 2 dias em que os valores foram superiores a 2 graus. E nós saímos do calor para falar agora sobre economia. A corrida para comprar o material escolar já começou. Com menos de um mês para o início das aulas, os pais já estão pesquisando os melhores preços. Contudo, o ano passa e os problemas são sempre os mesmos: aumento nos valores dos produtos e pedidos de materiais exagerados. Pois é, chegou a hora. Logo após a passagem das festas de final de ano, a primeira preocupação dos pais não demora para aparecer: a compra de materiais escolares para os filhos. E todo ano é a mesma coisa. A corrida nas papelarias e o espanto com o preço passam a fazer parte da rotina deles. Como é o caso da Viviane, que não fez nenhuma pesquisa antes de decidir ir fazer as compras para a filha. Mas não, eu vim aqui direto pela variedade. Ela precisou começar a controlar o que a filha iria levar à escola, e o motivo é sempre o mesmo. Seja para comprar um lápis, uma caneta ou até mesmo uma mochila. A necessidade da pesquisa é importante, já que, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, esses produtos poderão sofrer um aumento de 7% a 9%. Parece pouco, mas quando somados na conta final, o valor assusta. Essa expansão no valor deve acontecer, segundo a indústria, por conta dos aumentos de custo de papel, de embalagens e de produtos importados. Mas existe também a necessidade de agradar os filhos. Eu sempre planejo, porque eu tenho adolescente, e adolescente sempre quer algo um pouco mais caro, que está na moda, e eu sempre deixo uma reserva de fundo para poder ficar tranquila e não ficar com a cabeça quente. Porque a gente trabalha muito com aquilo que a criança gosta, não é só com o que o pai gosta, né? Também dentro do nosso orçamento, mas priorizando também a vontade dela. Ela gosta de adesivos, gosta de figuras, que tem a ver com adolescente, e eu priorizo isso, faço questão. O aumento dos preços e a lista de materiais cada vez maiores fazem com que até mesmo um gerente de uma loja de departamento sentisse uma mudança no perfil do consumidor. O consumidor está um pouco mais cauteloso esse ano, está pesquisando mais. Eu acho que o fato de nós, no caso, terminar praticando um preço um pouco diferenciado no mercado em geral, isso está facilitando muito a compra do consumidor final.
Mas mesmo a população fazendo mais análise de mercado e escolhendo as melhores opções, a expectativa de venda para esse período deve seguir a tendência dos anos anteriores. Nós acreditamos aí em um crescimento de aproximadamente 8 a 9% a mais que o mesmo período do ano anterior. E já se iniciou volta às aulas aqui muito bom, a procura é muito grande. Então a gente, no caso, eu acho que está no caminho certo. E para conseguir comprar tudo o que precisa, algumas dicas são importantes. Os especialistas dizem que nunca é demais pedir um desconto. Além disso, outro ponto é entender o tipo de material escolar e se ele é adequado para a utilização do filho durante o ano letivo, como, por exemplo, uma tesoura de ponta para uma criança do ensino infantil. Lembrando que, por lei, a escola não pode exigir produtos específicos ou indicar lojas para comprar esses materiais. A lei é clara nesse sentido que proíbe que a empresa ou a instituição de ensino indique produtos específicos de marcas definidas. O consumidor deve adquirir os produtos no mercado de acordo com a sua conveniência, verificando sempre qual o melhor preço, se exige realmente essa certificação da entidade, como no caso o Inmetro, e verificar sempre se não existe a inclusão de algum item que, na verdade, é de aquisição coletiva e que deve ser suportado aí pela empresa quando da fixação do custo da mensalidade. E, por último, mas não menos importante, fazer a reciclagem de materiais escolares ajuda e muito na economia financeira. Lá com a minha filha eu sempre faço o reaproveitamento de material de um ano para o outro, né? Então a gente vê o que ela usou, o que ainda dá para usar, muitas canetas, lápis. Então a gente compra mesmo só o necessário para esse ano, porque se for comprar tudo novo todo ano, aí não tem condições. E mudando de assunto, os estados brasileiros têm até quinta-feira desta semana para começar a emitir a nova carteira de identidade nacional, que vai substituir gradualmente o RG. No Espírito Santo e no Mato Grosso do Sul, o documento deve começar a ser emitido ainda nesta semana, respeitando o prazo. Já nos estados do Amapá, Bahia, Pernambuco e Roraima, não há previsão para a adequação. Todas as demais unidades federativas já iniciaram a emissão da carteira de identidade nacional, de acordo com o órgão do governo federal. O novo documento tem o CPF como principal número e segue um padrão único que promete acabar com a duplicidade na identificação do cidadão, além de reduzir o número de fraudes e unificar outros documentos. E aqui em São Paulo, militares são punidos internamente após o furto de metralhadoras aqui num quartel. O prazo para a conclusão do inquérito foi prorrogado pela Justiça Militar. O Exército decidiu punir administrativamente 38 militares após 21 metralhadoras de grosso calibre serem furtadas dentro do arsenal de guerra da cidade de Barueri, na Grande São Paulo, em outubro de 2023. 2 delas ainda estão desaparecidas. Eles receberam punições como a prisão disciplinar, que varia de 1 a 20 dias, a depender da patente e do grau de envolvimento. A medida começou a ser aplicada em novembro, um mês após o ocorrido. De acordo com o Exército, nem todos eles têm relação direta com o caso. As sanções foram aplicadas por terem falhado ou deixado de cumprir alguma medida que talvez pudesse impedir o furto. 6 militares e 2 civis responderam criminalmente pelo furto. Já na investigação criminal, a Justiça Militar autorizou a prorrogação do prazo de até dia 17 de janeiro do inquérito policial militar, aberto para apurar e apontar as responsabilidades criminais sobre o furto. O prazo foi estendido pela quantidade de provas que ainda não foram analisadas. Ainda há a possibilidade de nova prorrogação. E antes da gente encerrar, nós vamos às notícias internacionais, onde o governo cubano anunciou um aumento de mais de 500% no preço dos combustíveis. O reajuste é parte de um pacote de medidas para tentar reduzir o grande déficit fiscal. O preço do litro da gasolina normal passará de 25 pesos cubanos para 132 pesos. Esse valor equivale a R$ 5,35. Em termos percentuais, o aumento é de 528%. As autoridades também ordenaram que os turistas estrangeiros passem a pagar o combustível em moeda estrangeira. Além do aumento do preço dos combustíveis, foi anunciado ainda
um reajuste de 25% na tarifa de eletricidade para o setor de maior consumo a partir de 1º de março. Haverá também um aumento na conta do gás liquefeito. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 horas da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.